Boa noite, irmãos. É uma satisfação estar aqui com os irmãos hoje à noite, né? Culto ao nosso Deus neste dia, né? Nesta noite. Nós vamos entoar o hino de número 154 do cantor cristão para iniciarmos o culto desta noite. Firme nas promessas. Vamos cantar? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmão João? Amém. O irmão João está aqui comigo. Nós estamos adorando o Senhor aqui. Ele está sentado aqui ao lado acompanhando o culto, né? Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus agora. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do nosso Deus. Ó Deus amado, nós estamos na Tua presença nesta noite e queremos suplicar do Senhor, ó Deus, a ajuda para nós, cada um de nós, ó Deus, nesta hora. Abençoe, ó Deus, a vida do irmão João que está aqui, que ele melhore de saúde. Abençoe, ó Deus, também sua vida espiritual, Senhor. Eu oro também, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que estão assistindo este vídeo, Senhor. Que todos possam ser dos céus abençoados pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, também a vida do Aldo, que confiou em Cristo como Salvador. Que ele possa, ó Deus, começar a crescer na palavra de Deus. E também, ó Deus, eu oro também por sua saúde, para que o Senhor esteja dando a ele, ó Deus, a ajuda necessária, para que ele possa continuar vivendo e servindo ao Senhor.
Oro também pela irmã Ivonete, ó Deus, que também enfrenta muitas lutas e dificuldades. Que o Senhor a ajude, Senhor, dentro da sua necessidade. Coloque as tuas mãos sobre cada um daqueles que necessitam, Senhor. Obrigado porque o irmão Joaquim está melhorando e amanhã vai sair do hospital. Que o Senhor o abençoe também na sua recuperação, ó Deus. Amém. Eu oro e peço a bênção do Senhor pela nossa igreja, a Igreja Batista da Bíblia, em Jardim Santo Antônio. E, ó Deus, o Senhor conhece todos os irmãos e irmãs que congregam nesta igreja. Eu oro para que cada um, ó Deus, possa ser assistido pelo Senhor e todos possam ser abençoados pelo Senhor. Eu oro e peço a bênção do Senhor e a direção deste culto no nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Nós vamos ainda entoar mais um hino ao nosso Deus, né? Agora nós vamos cantar o hino de número 366 do cantor cristão, irmãos. 366, firmeza. O nosso tema hoje é firmes na fé e nós estamos cantando então referente a essa mensagem, os hinos ao nosso Deus, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Eu quero aqui, antes da mensagem ainda, dar alguns avisos para os irmãos. Os irmãos da diretoria estão convocados para uma reunião na terça-feira, às 20 horas, na nossa igreja, né? Então os irmãos estão convocados para uma reunião na nossa igreja às 20 horas, reunião para nós estarmos planejando o retorno da nossa igreja, o retorno dos irmãos para congregar no templo da nossa igreja ali em Jardim Santo Antônio, né? A prefeitura, ela mandou uma propaganda falando que a partir de segunda-feira, amanhã, está liberado para as igrejas poderem se reunir, os crentes poderem se reunir no templo da igreja, na igreja, né? Às vezes que eu falo igreja, a igreja somos nós, mas tem o templo, né? E nós vamos estar nos reunindo no templo. Então na terça-feira nós vamos estar nos reunindo como diretoria para fazermos o planejamento de como vai ser a volta. E assim que nós tivermos algumas decisões tomadas, nós vamos passar para os irmãos no grupo da igreja também, para que os irmãos possam saber de tudo o que está acontecendo, né? Também, irmãos, nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que mesmo nesses 3 meses que nós estamos reclusos, sem ir na igreja, os irmãos têm sustentado a igreja financeiramente, né? Graças a Deus pelos irmãos, a igreja está passando esses 3 meses, conseguindo passar,
conseguindo pagar todas as suas despesas, e eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão e irmã que tem mantido esse trabalho mesmo nesse período de parada dos cultos na igreja. Então, irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui com os irmãos. Eu quero também agradecer a Deus pelos nossos missionários que estão no campo. Este mês aqui, nós continuamos dando oferta para o missionário, né? E eu peço que os irmãos estejam lembrando dos missionários que estão no campo, né? Nós vamos fazer mais uma oração, e após a oração, então, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. A mensagem de hoje é diretrizes para se alcançar firmeza na fé em Cristo Jesus. A palavra diretriz são recomendações de como nós podemos alcançar a firmeza na fé em Cristo Jesus, né? E como nós precisamos, irmãos, ficar firmes na fé nos tempos tão difíceis que nós vivemos, né? Então vamos orar novamente. Eu vou pedir a bênção do Senhor para a meditação na palavra de Deus. Ó Deus amado, eu quero neste momento que vamos meditar na Tua palavra, rogar do Senhor a orientação, que o Espírito Santo de Deus possa estar iluminando a nossa mente, para nós compreendermos a Tua palavra, Senhor. Que eu, que sou aquele que está pregando, possa ser dirigido pelo Senhor, para falar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. O nosso texto aqui que nós lemos é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a palavra de Deus fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre firmeza na fé. Espero que os irmãos possam ser animados em relação à sua fé em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? A obra do Senhor, irmãos, a obra do Senhor, ela necessita de homens e mulheres firmes na fé, independente das circunstâncias, irmãos. A história, ela conta sobre muitos irmãos no passado, né, que permaneceram fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Tem um texto que eu queria meditar com os irmãos aqui, no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, né? Nós temos aqui, iniciando o capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos, né? Irmãos, a palavra confiar e fé, elas estão interligadas, irmãos, porque a fé é você crer em Deus que você não está vendo, mas você sabe que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então, a palavra de Deus aqui, principalmente o capítulo 11 de Hebreus, narra aqui muitas pessoas que viveram firmes na fé, independente das circunstâncias, né? Nós vemos aqui a menção de Abel, lá no início da criação do mundo, quando Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque Abel, ele ofereceu o sacrifício da fé, da confiança em Deus e não da confiança das coisas que ele produziu, né? E nós vemos aqui também Enoque, que a palavra de Deus diz que foi transladado para não ver a morte, porque ele, enquanto estava vivo aqui neste mundo, ele tinha agradado a Deus, irmãos, né? Agradado a Deus, através de um viver de fé em Deus, de confiança em Deus. Nesse mesmo capítulo nós encontramos aqui a menção de Noé, que divinamente foi avisado sobre o dilúvio. E ele creu em Deus, ele confiou em Deus e começou a construir a arca, apesar de todas as chateações, de toda a perseguição que as pessoas
fizeram com ele, porque no lugar onde ele estava construindo a arca, era longe do mar, não tinha mar ali, nem rio perto ali, para uma arca tão grande, suportar uma arca tão grande pela qual Noé estava construindo, né? Mas Noé, ele acreditou na palavra de Deus, ele teve fé em Deus. E no versículo 7 fala que pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, isto é, Deus tinha avisado de que ele iria julgar a humanidade através do dilúvio, mas era uma coisa que não se via, né? Temeu, teve fé e temeu. E ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né? Então, ali ele exerceu a sua fé confiando em Deus, em um momento de turbulência, em um momento em que a humanidade estava sendo desviada dos propósitos pelo qual Deus fez o homem aqui neste mundo. Logo em seguida, irmãos, o capítulo 11 menciona Abraão, sendo Abraão obediente, né, e indo para onde Deus o enviou. Ele saiu sem saber para onde ia, mas ele confiava de que Deus tinha um lugar para ele. E pela fé ele habitou como peregrino pelas terras de outras pessoas, morando em cabanas com Isaac e Jacó. E ele tinha absoluta certeza de que ele iria um dia habitar a cidade que tem fundamentos, da qual o construtor e artífice é Deus, né? Nós até falamos que o período da época de Abraão, que nós chamamos de período da promessa, é um período semelhante ao período que nós vivemos hoje na igreja, que é o período da graça de Deus. Porque da mesma forma que Abraão olhava para a eternidade, uma cidade na eternidade onde ele iria viver neste lugar com Deus, nós também hoje somos chamados para sair do mundo, para viver para Cristo, e que neste período de vida aqui, nós devemos estar olhando para o céu, para onde está Cristo, e aonde um dia nós vamos morar com Ele para toda a eternidade. Da mesma forma que Abraão, nós hoje também olhamos para a nossa cidade, a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar para sempre com o Senhor nos céus. Então nós vemos a menção aqui de Abraão no capítulo 11. E também nós vemos aqui a menção de outros que não foram nem denominados, né? Não tiveram nem os seus nomes aqui mencionados. Mas a palavra de Deus diz aqui que todos morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, no caso de Abraão, de Isaac, Jacó, de Abel, de Enoque, Noé, de Sara, que foram mencionados até o versículo 12. Mas quando começa a história da igreja, irmãos, aí então a nossa concepção e a nossa visão já é diferente, porque nós recebemos o Messias, nós recebemos o Salvador Jesus Cristo. Ele veio para o mundo e nós conhecemos Ele, sabemos o seu nome, nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós sabemos que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele não é só o Messias, mas o Salvador. Nós sabemos que Jesus, Ele foi ali quando estava indo ao encontro a João no Rio Jordão. Ele foi ali apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que seria sacrificado na cruz do Calvário por nós. Ele morreria naquela cruz por nós, Ele derramaria o seu sangue lá naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter todos os nossos pecados perdoados. Então a nossa visão, irmãos, é diferente. Hoje nós temos a promessa, porque Jesus, quando Ele foi morto, Ele foi sepultado, ao terceiro dia Ele venceu a morte. E Ele se apresentou diante de mais de 500 irmãos e irmãs. E Ele então, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Ele foi levado para os céus, diante de todos eles que estavam enxergando Ele subindo para os céus. E os dois anjos que estavam ali em volta disseram para eles
que da mesma forma que eles estavam vendo Jesus subir para o céu, eles haveriam de ver Jesus descendo do céu para nos buscar. E ele também fala lá em João 14, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para buscar-vos, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse isso para todos os que crerem nele como Salvador de sua vida, indicando que se você creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você então terá essa promessa na sua vida cumprida, porque Deus vai vir buscar você para levar você para viver com Ele por toda a eternidade lá nos céus. E olha, irmãos e irmãs, a palavra de Deus fala que muitos que não tem o seu nome mencionado aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, fala que esses irmãos e irmãs, mesmo assim, eles, homens e mulheres que não mediram esforços para seguir a Cristo, com o custo às vezes da sua própria vida. O capítulo 11, versículo 35 fala: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, no sentido de que as pessoas davam oportunidade. Se você negar a Jesus Cristo, nós não vamos te torturar, nós não vamos te matar. Mas aquelas pessoas, elas preferiram ser torturadas e mortas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitando esse tipo de livramento, para alcançarem, sabe, irmãos, uma ressurreição melhor. Porque eles sabiam que a vida que nós vamos ter no futuro é muito, mas muito melhor do que a vida que nós temos hoje aqui neste mundo. E eles então, olhando para esta melhor ressurreição, eles recusaram os benefícios aqui deste mundo. A palavra de Deus diz no versículo 36 que outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias de prisões. Foram apedrejados, muitos irmãos foram cerrados no meio, vivos ainda, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eles foram desamparados, foram aflitos e maltratados. E no versículo 38, a palavra de Deus diz: dos quais o mundo não era digno, eles eram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Então a palavra de Deus diz que muitos irmãos e irmãs no passado, e em passado recente também, e nos países onde estão perseguindo os cristãos, como a China, que tem perseguido os cristãos e destruído os templos, esses irmãos têm permanecido firmes, mesmo com o custo às vezes de serem presos e mortos, por causa da fé que eles têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus fala para nós ficarmos firmes e resistirmos nos dias maus, né? Como nós podemos resistir, irmãos, nesses dias maus, né? Como nós podemos resistir? A palavra de Deus, ela nos dá uma ideia sobre isso, irmãos, né? E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso, porque muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e esquecemos que a palavra de Deus, ela nos habilita a nós batalharmos e a nós vivermos aqui neste mundo. No capítulo 5 de Efésios capítulo 5, os irmãos podem abrir a sua Bíblia lá. A palavra de Deus, ela diz assim, aqui o Senhor Jesus está falando, eu até podia aproveitar a deixa da mensagem de hoje de manhã para os casais, né, da nossa igreja. Aqui, esse texto fala sobre a função dos maridos, das esposas, como devem ser os filhos, né? E no versículo 27, a palavra de Deus, ela fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também a
ao Senhor. O Senhor sustenta a igreja. Eu queria aqui ressaltar o versículo 27 que fala: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Deus, Ele nos dá, irmãos, o suporte para nós podermos prosseguir como igreja aqui neste mundo. E aí então, sabendo que Deus nos dá o suporte, Deus nos dá a capacidade, ele aqui no capítulo 6 de Efésios, ele fala para nós então, quando estivermos nesse combate, nesta luta, ele diz no versículo 11, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, irmãos, nós devemos estar firmes. E como nós podemos ficar firmes? Com a armadura de Deus. Porque o versículo 12 fala que a nossa luta não é contra as coisas e as pessoas, irmãos. Às vezes nós estamos lutando contra as pessoas e as coisas. A nossa luta, diz as Escrituras, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enfim, irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. O que nós estamos passando hoje é uma guerra espiritual, irmãos. Os homens estão sendo orientados, dirigidos por Satanás, que é o príncipe deste mundo. É ele que tem norteado todas as coisas nesta vida. A luta que nós temos com a educação, a luta que nós temos com a família, a luta que nós temos com a política, a luta que nós temos com a sociedade, porque elas estão sendo influenciadas para o mal, elas estão sendo influenciadas para sair fora da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque não tem uma vontade de Deus que não seja boa para nós, irmãos. Não tem uma vontade de Deus que não seja boa para nós. Os homens têm recusado esta vontade e têm se desviado para outros caminhos. Então a palavra de Deus diz para eu tomar esta armadura de Deus. No versículo 13 fala que essa armadura de Deus vai me dar condições de eu resistir no dia mau. E havendo feito tudo, isto é, eu vou percorrer a minha vida cristã, e percorrendo a minha vida cristã até no final, continuar firmes, independente das circunstâncias. Aí no versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E aí ele começa a dar algumas armas para nós lutarmos a nossa vida cristã e lutarmos a nossa luta espiritual. Nós devemos cingir o nosso lombo com a verdade, irmãos, e não com a mentira. A mentira, irmãos, ela vai destruir. E aliás, irmãos, o pai da mentira é o diabo. E se eu sou um mentiroso, eu sou filho do diabo e não de Deus. Porque Deus, ele é a verdade. Lá em João, o capítulo 14, ali narra Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz: eu sou a verdade, que é o contrário da mentira, irmãos. A mentira leva os homens à destruição, leva os homens à infelicidade, leva os homens à tristeza. Mas a verdade não, irmãos. A verdade, ela nos enobrece. A verdade nos dá condição de nós vivermos uma vida pura e santa aqui neste mundo. Então nós devemos vestir a couraça para a grande luta com a verdade. E também não só com a verdade, mas com a justiça. Sermos homens justos diante de Deus e das pessoas. Porque está cheio de gente que tem muita retórica, mas pouca prática. Por isso que Tiago, quando ele fala: você diz que você tem fé, eu digo que eu tenho obras. Porque tem muita gente que teoricamente crê em Deus, teoricamente conhece as coisas de Deus, mas na prática não vive nada daquilo que professa. Então nós devemos ser homens e mulheres justos aqui na terra. E termos a palavra de Deus como base da nossa vida, irmãos.
para não sermos enganados, né? De vez em quando vai aparecer alguém, olha, Deus está me revelando tal coisa. Isso não é de Deus, irmãos, porque Deus deixou a sua palavra para nós. Ela é a garantia de que nós não seremos enganados em nenhum momento. Se Deus está falando, certamente Ele falará através da palavra de Deus aos nossos corações. E aí sim, nós podemos, com a palavra de Deus nos nossos corações, transmitirmos a vontade de Deus para as pessoas que nos ouvem. Então, nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz. Também devemos tomar como escudo contra os ataques de Satanás, nós devemos tomar como escudo chamado o escudo da fé, isto é, confiança em Deus, como Hebreus capítulo 11 fala. Você crer em Deus, mesmo que você não está vendo, mas você crê que Ele existe, Ele é poderoso, e Ele vai cuidar da sua vida, independente das circunstâncias que você está vivendo. Confie no Senhor, irmãos. O salmista fala lá no capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e o mais Deus fará, irmãos. Confia no Senhor. E também a palavra de Deus fala aqui, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, o primeiro passo que um homem e uma mulher pode dar na sua vida é confiar em Jesus Cristo, irmãos, como Salvador da sua vida. Sem Jesus, você não vai conseguir nada na sua vida. Acredite nisso. A humanidade está indo de mal a pior porque Jesus não faz parte da vida de ninguém dessa humanidade. Quando Jesus começa a fazer parte desta humanidade, então, irmãos, tudo começa a melhorar. As coisas mudam e o final ainda é a eternidade com Deus. Que coisa maravilhosa! Dá para nós termos uma perspectiva tão maior do que esta, de que vamos viver aqui com Cristo e na eternidade vamos viver com o Senhor nos céus e não sofrendo na eternidade no lago de fogo e enxofre. Tem coisa melhor do que isso, mas a humanidade tem desprezado o Senhor Jesus Cristo, tem desprezado o que Ele fez quando Ele sofreu e naquela cruz Ele entregou a sua própria vida por cada um dos homens e mulheres deste mundo. Meu amado, minha amada, atente para esta mensagem. Não diga, não é para mim. Não, é para você. Você precisa de salvação. Você precisa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é tudo na nossa vida. Sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. E a palavra de Deus que nós devemos ter o capacete da salvação, isto é, o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. E não só isso, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Termos a palavra de Deus como regra de fé e prática na nossa vida. Quando formos tomar uma decisão, vamos consultar os oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. Vamos ver a vontade de Deus para a decisão que nós vamos tomar. Eu vou tomar uma decisão, não importa qual seja, porque às vezes nós pensamos, não, Deus, Ele só quer que a gente fale com Ele as decisões mais sérias. Não, irmão, Deus se preocupa com as coisas mínimas e as coisas maiores da nossa vida. E nós devemos colocar diante dele e da sua palavra todas essas coisas, tanto as coisas mínimas como as maiores coisas da nossa vida. Nós precisamos colocar diante de Deus. E no versículo 18 a palavra de Deus diz que para nós ficarmos fortes nessa luta contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nós devemos então desenvolver o nosso ministério, que é o ministério da oração. A Bíblia diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos desenvolver, meu amado irmão, minha amada irmã, nós devemos desenvolver a nossa vida de oração com Deus. Nós precisamos falar mais com Deus, irmãos. Você tem que orar mais. Você tem que buscar a Deus em nome de Jesus e falar, Senhor, eu estou na tua presença, pelos méritos do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E coloque diante de Deus a sua vida, coloque a vida dos seus entes queridos, coloque a vida da nossa pátria. Irmãos, nós estamos vivendo um período tão difícil e perigoso. As pessoas estão com medo de sair na rua.
por causa desse vírus. Nós precisamos de Deus, irmãos, na nossa vida. Nós devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Meu amado, minha amada, Deus quer que você seja uma pessoa firme, que você resista neste dia mal. Resistir no dia mal, irmãos, é consequência de uma vida que está ancorada em esperanças celestiais, não em esteios humanos ou recursos materiais. A resistência para enfrentar dificuldades, ela vem de Deus, irmãos, da nossa confiança em Deus e da certeza que no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer. O salmista, no Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei o mal, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos e minhas irmãs, o salmista aqui falando sobre ele andar pelo vale das sombras da morte, é o período de dificuldade que todos nós passamos. Mas se o Senhor Jesus está comigo, como Ele é o meu pastor, Ele cuidará de mim, Ele cuidará de você. Confie nisso, irmão e irmã, que Jesus, Ele é capaz e Ele é poderoso para cuidar de você em todos os momentos da sua vida. E olha, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: a palavra de Deus fala que nós devemos fazer o certo, nós devemos fazer o bem, o que é certo, e não o que é errado, porque Deus se agrada de nós, irmãos. Ele está olhando para a nossa vida, Ele está vendo o que os bons e os maus estão fazendo. Mas os bons, irmãos, eles serão recompensados, porque um dia todos estarão perante o Senhor, e cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus, do que fez através do seu corpo, de bem ou de mal. E como homens que amam a Deus, nós devemos lutar para fazermos o bem, mesmo que, como já aconteceu muitas vezes, e a literatura nos ensina isso, missionários que foram para certos países e pregaram a vida toda, e nenhuma alma se converteu ao Senhor Jesus Cristo no período em que eles estavam pregando. Aí aquele missionário morre, e pessoas que ouviram dele, de que Jesus era a esperança de salvação e perdão dos pecados, eles começaram a se converter, e aquele missionário não viu. Mas não importa. O que importa é que nós devemos fazer o certo. O que importa é que nós devemos viver aqui para a glória de Deus. É isso que importa. Os resultados, irmãos, eles são de Deus, pertencem a Deus. Se nós conseguiremos aqui colher algum resultado, se nós conseguiremos ver algum resultado da nossa vida aqui seguindo a Cristo neste mundo, amém, glórias a Deus. Mas se nós não formos ver, não tem problema nenhum. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Mas o importante é que a gente faça o que é certo. A Bíblia fala: fazendo o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, irmãos, concluindo a nossa mensagem de hoje, o Senhor Deus quer que a gente seja firme, que a gente confie nele, independente das circunstâncias. Como está a sua vida? Você está firme nos caminhos do Senhor? Você tem confiado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E você tem deixado nas mãos dele a tua vida, dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu descanso no Senhor, porque a palavra de Deus fala isso, que nós devemos confiar e descansar no Senhor. Então, irmãos, eu queria que os irmãos nesta hora pensassem sobre a sua vida, se os irmãos estão firmes nos caminhos do Senhor, ou se os irmãos estão desanimados, se os amados que ainda estão me assistindo não são salvos, que possam entender que a coisa mais preciosa na sua vida,
que você pode ter na sua vida não é um carro, uma mansão, uma casa, conta bancária cheia de dinheiro. O que você pode ter de mais precioso na sua vida é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra preciosa, Ele é o nosso bem maior, que nós vamos poder ter durante toda a eternidade. Então você tem que pensar sobre isso. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, entrega a tua vida ao Senhor Jesus nessa noite, arrependa-se dos teus pecados e peça perdão a Ele. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e me salve. Ele perdoará você e salvará a sua vida. Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Deus, irmãos, que é o nosso referencial, Ele vai concluir a sua obra na nossa vida. Ele vai fazer a sua vontade na nossa vida. Eu estava comentando hoje com um novo convertido que aceitou Cristo. E eu estava dizendo para ele sobre o poder de Deus controlar e cuidar da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. O que nós temos que fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Ele dirigir a nossa vida. O que Ele vai fazer, irmãos, é Ele que vai fazer. Ele é poderoso, Ele vai fazer aquilo que Ele deseja. E sempre o que Ele vai fazer é bom, porque Deus é amor e Deus é bom. Então confia no Senhor Deus, confia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixe Ele cuidar da sua vida como pastor. Entregue a tua vida a Jesus e aceite Ele como pastor da tua vida. E Ele então cuidará de você, como os pastores no campo cuidam do rebanho, protegendo-os dos lobos, protegendo-os dos perigos. Quando alguma ovelha se machuca, Ele cuida das feridas, Ele dá o alimento para as ovelhas, e Ele cuida de todas as ovelhas, porque Ele é o bom pastor. Jesus, irmãos, é o nosso bom pastor. Se você confiar em Jesus, Ele será o seu bom pastor. E aí então, irmãos, você olhando para Cristo, o autor e o consumador da sua fé, e não duvidando de Jesus, Ele dará a você a firmeza que você precisa para você viver aqui neste mundo. E nunca será abalado por nenhum momento, por nenhuma circunstância. Eu gosto muito do trecho de 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias nesse texto. De 1 João capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. A palavra de Deus diz assim nestes dois versos: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também no mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós o amemos. Amor ágape, amor verdadeiro, não é amor carnal, este amor sentimental. Enquanto você me agrada, eu te amo, mas quando você não me agrada mais, você é meu inimigo, eu te odeio. Não, irmãos, isso não é amor. O amor bíblico é o amor sacrificial, é o amor que Jesus Cristo demonstrou por mim e por você. Ele amou você até o fim, quando os soldados falaram para ele lá naquela cruz: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Sabe, irmão, Jesus podia ter descido porque Ele é Deus, Todo-Poderoso. Mas Ele não desceu. Ele me amou, como João fala lá, me amou até o fim, morrendo numa cruz por mim e por você. E Ele nos estimula a nós amarmos as pessoas, amarmos a Deus e as pessoas com o amor que Ele teve por nós. Este amor é um amor sacrificial. Eu estou disposto a sacrificar a minha vida em função das pessoas. Eu estou disposto a morrer por causa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu li lá em Hebreus capítulo 11,
Muitos irmãos e irmãs, eles decidiram morrer, mas não aceitaram as benesses desta vida, porque eles almejavam a vida eterna com Cristo nos céus. E se preciso for, nós devemos amar Deus mais do que a nossa própria vida. Você ama Deus mais do que a sua própria vida? Você está disposto a ficar firme nos caminhos de Deus, independente das circunstâncias? Feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça diante de Deus. Eu vou orar por você e eu quero que nesse instante você pense sobre a sua vida com Deus. Você está firme na sua confiança em Jesus Cristo? Você está firme e você sabe que Jesus é poderoso? Ele é tão poderoso que Ele vai guardar você até um dia quando você for morar com Ele no céu? Você confia nisso? Você já confiou em Jesus como Salvador da sua vida? Se você ainda não fez isso, hoje à noite entregue a tua vida ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e peça a Ele salvação. Meu amado, minha amada, Deus te ama e Ele quer salvar você se você ainda não é salvo. E Ele quer abençoar a sua vida se você já é salvo, dando a você firmeza, para que você não ceda às tentações deste mundo e nem de Satanás. Porque as tentações deste mundo e de Satanás vão levar você à destruição eterna. Mas o amor de Deus e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai levar você para o céu, se você confiar nele de todo o teu coração. Ó Deus, eu quero orar por esses irmãos e irmãs neste momento, por todos que me assistem neste vídeo, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, aqueles que não são salvos, que possam se converter ao Senhor Jesus Cristo, recebendo a salvação, o perdão dos seus pecados e a vida eterna, e aqueles que já são salvos, que possam ficar firmes, confiar no Senhor e em suas promessas, e não deixar o mundo entrar na sua vida, nem as armadilhas de Satanás possam destruir a sua vida aqui neste mundo. Eu oro a Deus pedindo a bênção do Senhor dos céus sobre cada pessoa, Senhor. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, o meu Salvador. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje à noite nós estamos fazendo este culto via vídeo. Se Deus permitir, no próximo domingo nós já estaremos na igreja e estaremos pregando presencialmente para os irmãos. Ainda não sabemos como vai ser as diretrizes. Na terça-feira terei uma reunião com a diretoria e nós vamos então ver como nós vamos fazer, e aí nós vamos orientar os irmãos a como chegar na igreja, aqueles que podem ou aqueles que ainda vão ficar assistindo os vídeos em casa. Mas nós já estamos bem felizes de saber que nós no próximo domingo vamos poder, pelo menos durante 1 hora, servir ao Senhor na igreja local junto com os irmãos e as irmãs. Irmãos, eu amo todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos nessa semana. Um grande abraço e até quarta-feira com o nosso estudo de Mateus capítulo 26. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, irmãos.